Muito bom dia, estamos chegando para mais um Reflexão e Vida. Hoje, sexta-feira, e nós estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E nós louvamos a Deus por mais uma semana que Ele nos concedeu. Estamos aqui finalizando mais uma semana, cumprindo, com essa missão que o Senhor colocou diante de nós, que é compartilhar a palavra. E olha, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, trazendo sempre uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, confrontando às vezes, mas também confortando o seu coração através da palavra de Deus, tá bom? É sempre muito bom. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo, e para isso ative aí o sininho das notificações. Clica aí também em curtir, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, e compartilhe nas suas redes sociais. O pedido mais importante é que você compartilhe, porque o meu propósito não é ter um grande número de seguidores. O meu propósito é compartilhar a palavra de Deus com o maior número de pessoas possível. Então, você pode me ajudar nisso, né? Você pode me ajudar a cumprir essa missão, a cumprir esse propósito, compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa e envia para pelo menos de 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração e uma palavra também para o coração de muitas outras pessoas nesta sexta-feira, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 90. Este salmo fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. É um salmo de Davi, é uma oração de Davi, um homem de Deus também. E essa oração, este salmo nos fala sobre a eternidade de Deus e o quanto a vida aqui na Terra, quanto a vida humana é transitória. E aí, nós vamos ler o seguinte, Salmo de número 90, vamos por partes e a gente vai comentando à medida que a gente for lendo, tá bom? Ele começa o Salmo dizendo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha aqui, a gente poderia até inverter, não é, esses dois versículos, colocar o versículo 2 no lugar do 1 e vice-versa, mas eu creio que ele tinha um propósito em já começar o Salmo dizendo que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus também que vai agir e cuidar dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos e das próximas gerações. Ele é o Deus que cuida perfeitamente do seu povo em todas as épocas e em todas as gerações. Mas por que Ele faz isso? E aí, Ele nos dá essa deixa no versículo de número 2, quando Ele diz que antes que os montes nascessem, antes que o Senhor formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus vem antes de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Deus. E é muito importante termos essa compreensão, porque tudo que nós vemos hoje, tudo que existe hoje, foi criado por Deus. Eu ouvi outro dia uma frase que eu achei muito interessante, que dizia mais ou menos assim, que tudo aquilo que não é Deus depende de Deus. Tudo aquilo que não é Deus depende de Deus. Ou seja, toda a criação depende de Deus, porque todo o universo foi criado por Deus. Então Deus é antes de todas as coisas.
É muito comum as crianças, não é, perguntarem assim: olha, se Deus criou todas as coisas, quem foi que criou Deus? E é uma pergunta intrigante, não é? Mas a melhor das respostas é que ninguém criou Deus, porque se alguém tivesse criado Deus, esse alguém seria superior a Deus. Se alguém tivesse criado Deus, esse alguém seria maior que Deus, seria mais poderoso que Deus. Então, Deus é, antes de todas as coisas, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da história, Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem, o hoje e o amanhã são a mesma coisa para Deus. Nada surpreende a Deus. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, nós sequer sabemos se haverá amanhã, mas Deus já está no amanhã. O ontem, o hoje e o amanhã são a mesma coisa para Deus, porque Ele é eterno. Ele não está preso a esse tempo da história, Ele não está preso a esse momento da história. Ele está acima do tempo, Ele está acima da história. Ele é o Deus que vem antes de todas as coisas. E aí ele continua dizendo: tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Aqui nos fazendo lembrar que nós fomos criados do pó da terra. A gente vê isso lá em Gênesis, não é? O homem sendo criado do pó da terra. E aí no versículo 4 ele diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Deus não está preso a esse momento da história. Deus não está preso ao tempo. Ele é eterno. Então, o ontem, o hoje e o amanhã são a mesma coisa para Deus. Um dia para o Senhor são como 1000 anos como um dia. O tempo é o mesmo para Deus. Nós envelhecemos, Deus não envelhece. Nós nos cansamos, Deus não se cansa. Nós nascemos e morreremos nesse corpo mortal. Deus não nasceu e nem vai morrer, porque Ele é Deus antes de todas as coisas e acima de todas as coisas. E aí ele continua dizendo: tu arrastas na torrente... Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Aqui há uma lição muito importante. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus. Às vezes a gente está aqui ocupado fazendo uma coisa e outra, a gente não consegue ver tudo o que está acontecendo. Mas Deus, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, Ele conhece, Ele vê, Ele sabe de todas as coisas. Então não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Nem os nossos pecados, nem o pecado dos outros, nem a injustiça que os outros fazem conosco, nem a injustiça que porventura façamos com os outros. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Aqui ele fala sobre a brevidade da vida. A vida passa rapidamente. E ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é a canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha que coisa importante nós destacarmos aqui. A vida passa rapidamente. Ainda que uma pessoa viva 100, 110 anos, mas ela vai dizer: a vida voou, o tempo passou rápido demais, parece que o tempo voou. Até porque nós temos em nosso coração esse anseio pela eternidade. Então, por mais que o ser humano viva aqui muitos anos, ainda assim a vida terá passado rapidamente. Você já deve ter parado para observar, e se você não observou, eu quero que você observe os teus filhos. Ontem eles eram criança, estavam nos teus braços. Hoje, de repente, já são aí juniores, adolescentes, jovens, de repente já estão casados e até já têm filhos. O tempo voa. O tempo passa muito rápido aos nossos olhos. Para Deus não, para Deus está tudo tranquilo. Mas para nós, o problema é que nós não nos atentamos para isso. A gente se ocupa com tanta coisa
A gente se ocupa com tanta coisa que a vida passa e a gente não aproveita. A vida passa e a gente não vive. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim, que há pessoas que nascem e morrem, mas não vivem. Nascem e morrem, mas não vivem. E essa semana eu vi um videozinho curto que eu achei interessante. Um pai estava saindo para trabalhar e ele já estava dando ré no carro para sair. E aí o filhinho veio correndo e começou a acenar, chamando o pai. E aquele pai desceu do carro, foi lá, abraçou aquele filho, ficou ali alguns instantes com ele. Depois ele se despediu do filho, entrou no carro e foi trabalhar. Ele soube aproveitar o time, ele aproveitou o tempo que não volta atrás. O tempo não volta. Hoje é dia 15 de março de 2024. A gente não tem como voltar e viver novamente o dia 14 de março. Não tem. Então a gente não tem como voltar. O tempo é uma coisa que só vai. A gente não tem como trazer de volta. Então nós temos que viver cada dia da nossa vida entendendo que ele é único. Nós não vamos conseguir viver novamente o dia de hoje amanhã. As oportunidades que vêm para serem vividas hoje é para serem vividas hoje. Nenhuma oportunidade será a mesma quando vier de novo. Aliás, nenhuma oportunidade se repete. Quando ela vem, é uma segunda oportunidade, mas a segunda oportunidade nunca é nas mesmas condições que a primeira. Então, aproveite os seus filhos, viva, aproveite cada momento, desfrute da presença deles, veja, acompanhe o crescimento, porque daqui a pouco eles crescerão e sairão de casa e já terão a sua própria vida, formarão a sua própria família e você vai sentir falta de tudo isso. Tem pessoas que passam a vida inteira ali focadas no trabalho, focadas em ganhar dinheiro, focadas em prosperar, focadas nisso e naquilo e deixam de viver. E sabe o que é que acontece? Tem gente que passa a vida inteira acumulando dinheiro que depois vai usar para tentar recuperar um pouco da saúde que perdeu. Tem gente que passa a vida inteira ali trabalhando, de repente algum ente querido parte e ele diz, não aproveitei a presença daquele ente querido. Então, eu quero dizer para você nessa manhã que a vida passa rapidamente e nós precisamos estar atentos a isso. E ele continua dizendo, versículo 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? E o versículo 12 ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Para mim, este é um dos versículos chave desse salmo. Ele diz que o Senhor é eterno, o Senhor não está preso a um tempo, nem a um espaço, ele é eterno, de eternidade a eternidade, ele é Deus, todas as coisas foram criadas por Deus. E aí ele fala da transitoriedade da vida humana, do como a vida passa rapidamente, o tempo voa. E aí então, diante dessa transitoriedade, dessa brevidade da vida humana, o salmista faz um pedido ao Senhor. Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é, Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa viver cada dia com responsabilidade, para que eu possa viver cada dia com dignidade, para que eu possa viver cada dia aquele dia que é único, que não vai se repetir. Me dá, Senhor, sabedoria para que eu possa discernir as coisas, para que eu possa aproveitar as oportunidades, para que eu possa viver uma vida com qualidade, uma vida que vale a pena ser vivida. Me dá, Senhor, sabedoria. Qual foi a última vez que você pediu a Deus sabedoria? Olha, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para discernir as coisas, sabedoria para tomar as decisões corretas e sabedoria para viver cada dia da nossa existência. Quando nós sempre recitamos esse versículo quando tem alguém aniversariando, porque a ideia é que nós realmente recebamos do Senhor o direcionamento para que tenhamos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A sabedoria vem de Deus e em Provérbios o sábio diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ter sabedoria, primeiro é preciso temer a Deus,
reconhecer quem Deus é, se prostrar diante da soberania de Deus, diante da grandeza de Deus e viver para o louvor da glória de Deus. E aí ele continua o salmo dizendo: volta-te, Senhor, até quando ficarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ele reconhece que somente o Senhor é capaz de saciar, de nos dar saciedade. Olha, nós vivemos numa geração de pessoas insaciáveis. Você já percebeu isso? As pessoas não se contentam com o que têm, com o que fazem, com o que vivem, querem ter mais e mais e mais. E não há, eu não estou falando aqui de que não é bom prosperar, que não é bom ter, que não estou falando sobre isso. Eu estou falando que as pessoas são insaciáveis no sentido de que ela compra, por exemplo, uma roupa hoje, amanhã já quer outra diferente. Tem que ter um sapato para cada dia da semana. Tem que ter uma roupa para de manhã, outra para de tarde, outra para de noite. As pessoas não podem repetir, até porque nós vivemos na era das redes sociais e as pessoas não querem postar duas fotos com a mesma roupa. Cada dia tem que ser uma roupa diferente. E aí é por essas e outras que eu tenho adotado a ideia do minimalismo, não é? E tem usado, por exemplo, sempre roupas da mesma tonalidade, sempre que possível, roupas da mesma tonalidade. Não é de se estranhar que você me veja lá no Instagram, por exemplo, sempre com uma camisa preta. Por quê? Porque eu posso postar várias vezes, vários dias, e eu não preciso ter a preocupação de estar cada dia com uma roupa diferente. São roupas, não é a mesma camisa todos os dias, mas é a mesma tonalidade, é a mesma cor. E aí você não vai saber se é a mesma camisa ou não, quantos dias, quantas camisas são. O fato é que existem coisas que são mais importantes do que a roupa que a gente usa, o sapato que a gente calça. Tem coisas que são mais importantes, muito mais importantes. Como, por exemplo, viver cada dia, aproveitando o tempo de cada dia, porque o tempo não volta. A roupa que você não comprou hoje, você pode comprar amanhã. O carro que você ainda não comprou até hoje, você pode comprar amanhã, pode trabalhar, comprar amanhã. A bicicleta que você está querendo trocar, não deu para trocar hoje, você troca amanhã. Mas o tempo de hoje, você não pode viver amanhã. As 24 horas de hoje não dá para viver no dia de amanhã. Cada dia é único. O tempo não volta. O tempo não volta. Guarde isso no seu coração. O tempo não volta. O tempo não volta. Essa semana o meu filho fez uma pergunta que eu achei interessante, um enigma, né? E era mais ou menos assim, eu não lembro exatamente como que era, mas era mais ou menos assim: o que é que só sobe e nunca desce? E aí ele disse: a idade. Isso é verdade. A idade só sobe. Ela nunca desce, ela nunca volta atrás. Então, o seu filho que ontem estava no colo, era um bebê de colo, hoje já está caminhando, já está correndo, já está estudando, amanhã já vai estar numa faculdade, depois já vai estar casando, constituindo família, tendo os filhos dele. O tempo passa e não dá para ficar chorando pelo leite derramado, pelo tempo que passou. Não dá. É preciso viver hoje, cada dia, como sendo único e por isso importante. E então vivermos com responsabilidade, com compromisso, aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado, vivendo plenamente cada dia da nossa existência. Então, a verdadeira saciedade vem de Deus. É o Senhor quem nos sacia, é o Senhor quem nos completa, é o Senhor quem nos preenche. Por isso, Davi diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, porque Deus é tudo o que eu preciso. Em Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nos versículos anteriores, a partir do 11, ele diz: eu sei ter em abundância, mas sei também ter necessidade. Sei ser honrado, mas também ser esquecido. Em todas essas circunstâncias eu estou experimentado. Aprendi a viver contente em todas elas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A felicidade não está nas circunstâncias. A felicidade não está naquilo que nos cerca. A felicidade está em Deus. E quando a gente vive em Deus, quando a gente vive por Deus, com Deus e para Deus, nada na nossa vida é capaz de tirar a nossa paz. Nada na nossa vida ou ao nosso redor é capaz de roubar a esperança, a alegria, porque tudo isso vem de Deus e ninguém pode roubar de nós. E aí,
Ele continua dizendo: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. E ele finaliza: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Olha, sabe, essa oração, esse final, né? Isso me faz lembrar o Salmo 139, quando o salmista, ele finaliza dizendo o seguinte, Salmo 139, versículos 23 e 24, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No Salmo 90, 17, quando o salmista diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O que ele está pedindo é para que o Senhor olhe para a sua vida, avalie a sua vida e lhe mostre se ele está vivendo da forma que realmente deve viver, se ele está fazendo valer a pena a vida que o Senhor lhe deu. Se você já assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan, você vai lembrar que no final o capitão disse para aquele soldado que havia acabado de ser resgatado, o capitão, enquanto estava morrendo, disse para aquele soldado que estava sendo resgatado: faça valer a pena. E eu quero finalizar nessa manhã dizendo para você: faça a vida valer a pena. E a vida que vale a pena é a vida que se vive na presença de Deus. Guarde essa verdade no seu coração. A vida que vale a pena é a vida que se vive na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa semana que estamos finalizando, pela oportunidade que tivemos de estar aqui compartilhando a Tua Palavra. E queremos, Pai, nesse momento, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para que possamos viver de forma plena, de forma responsável, de forma comprometida, cada dia da nossa existência. Que possamos fazer valer a pena cada dia que o Senhor tem nos dado. Que possamos aproveitar cada momento. Que possamos, ó Deus, viver para o louvor da Tua glória, aproveitando cada circunstância e cada oportunidade para nos aproximarmos do Senhor e para refletirmos a presença do Senhor em nossas vidas. Que a Tua bênção, Pai, permaneça sobre a vida de cada pessoa que nos assiste nesse momento e sobre suas respectivas famílias. Muito obrigado por Teu amor, por Tua graça, por Tua bondade sobre nós. E eu finalizo, Pai, com a oração do salmista. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E confirma sobre nós, Senhor, as obras das nossas mãos. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa, porque eu creio que, assim como você foi abençoado, outras pessoas também podem ser abençoadas com essa palavra, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.